Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu quero fazer para vocês uma explicação aqui mais detalhada sobre essa questão dos 7 fatores de textualidade que a gente está trabalhando no pós-médio. Bem, eu vou falar para cada um de uma forma bastante simples, tá? Porque eu preciso que você entenda de uma forma simples e depois aprenda a aplicar, tá? É o mais importante. O primeiro, aceitabilidade. O que a aceitabilidade fala? Ele fala para você tomar cuidado com o que você está escrevendo, como você está escrevendo, porque é um dos fatores de textualidade que o escritor precisa se debruçar no cuidado para ser aceito pelo leitor. Aí como assim, professor, ser aceito? Sim, escrever de tal forma que o leitor vai gostar de ler aquilo que você está escrevendo. Ele vai aceitar as suas ideias, vai aceitar a forma que você está agindo, ele vai aceitar, tá, a proposta textual que você está colocando ali para ele. Isso independente do gênero, do tipo textual, tá? Independe. Se você quer alcançar as outras pessoas, você tem que ser aceito por ela. Então, se ela vai comprar um livro seu, por mais que ganhe, se ela não aceitar, não dialogar com você dentro do texto que você escreveu, você não vai conseguir reter a atenção dessa pessoa e ela vai parar de ler, ela vai abandonar a leitura, tá? Então, esse fator de aceitabilidade, ele fala para a gente fazer isso. Cuidado com o que escreve, como escreve, para reter e conseguir ser aceito pelo leitor, tá? A gente tem a intencionalidade. A intencionalidade também é um dos fatores que é de responsabilidade do escritor. Qual é a sua intenção ao escrever? A gente fez até alguns exercícios sobre isso, né? Fazer rir, fazer chorar, levar a pessoa a pensar sobre alguma coisa, entregar uma informação para a pessoa. Você precisa pensar antes de começar a escrever, você precisa pensar na intenção. Minha intenção ao escrever esse texto é levar um pouco de alegria ao coração dessa pessoa que está com problema, entendeu? Aí você monta o seu texto dentro dessas características, que é essa a sua intenção. Então, a intencionalidade também é uma responsabilidade do escritor, daquele que está escrevendo o texto. Informatividade, que é o próximo aqui, o fator de textualidade. A informatividade é um texto que precisa... Ele precisa entregar alguma coisa nova para quem está lendo. O que é isso? O que é entregar alguma coisa nova? Ninguém lê para não aprender nada. Você tem que reter alguma coisa. E você também é uma responsabilidade do escritor. Você tem que entregar alguma informação para o seu leitor. Talvez até palavras novas, não tem problema. Ele tem que aprender palavras novas, ele tem que gostar de uma história, aprender uma coisa nova, aprender um fato diferente, ficar sabendo de alguma coisa que talvez ele não sabia historicamente falando. Então, você também precisa se preocupar em informar, tá? Informar. Isso é muito importante. Isso também é um dos fatores que ele segura muito a atenção, né, do leitor, tá? Todo mundo, gente, trocando em miúdos, todo mundo quer ser lido, principalmente comercialmente falando, se você vai vender livro, tá? Mas mesmo que você não vá vender livro, todo mundo quer ser lido e quer ser bem visto e bem quisto, né? Todo escritor quer que as pessoas gostem dos seus textos, mas para isso você precisa tomar cuidado com essas questões. A coesão é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. A coesão, você amarra as ideias e você também se preocupa com as questões textuais e linguísticas. O que é isso? Tá? Acentuação correta, tá? A pontuação correta, margens, divisão silábica correta, tá? São os conectivos bem utilizados, tanto no início quanto no final de sentenças ou parágrafos. Tá? Isso tudo faz parte da coesão, porque a coesão leva absolutamente para o próximo fator de textualidade, que é a coerência. O que é coerência? É um texto escrito corretamente, onde você percebe início, meio e fim da história, você percebe que existe uma escada, cada degrau que a pessoa vai escrevendo, que o leitor vai lendo,
ele percebe que existe uma crescente. É uma história que se desenvolve, é um texto que se desenvolve dentro de uma coerência que a pessoa consegue perceber que existe uma lógica textual, entendeu? Então não tem como você ter coerência no texto, o seu texto, você falar que você tem um texto coerente, se a pessoa não perceber, tá? Não perceber que você está contando, que você está escrevendo uma coisa que ela tem uma crescente, ela está se desenvolvendo, início, meio e fim. Tá? Depois da coerência, nós temos dois últimos fatores de textualidade, que é a situacionalidade. Situacionalidade, o que é? A gente pode chamar também de contextualização. O que está acontecendo exatamente no momento que você está escrevendo? Tá? Vou mudar aqui em miúdos. Qual a vibe que você tá ligado? Entendeu? Qual é a situação que você está colocando no papel? Qual é o momento que você está escrevendo? Nós estamos num momento de pandemia, um exemplo. Tá? Qual é a situação que está percorrendo, que está caminhando na vida das pessoas nesse momento de pandemia? Você precisa olhar para isso. Tem pessoas, gente, nesse exato momento, estão passando fome, estão passando necessidade de alimentos. Sabe por quê? Porque pai e mãe foi demitido do serviço, as coisas ficaram difíceis, tá? Então, tem muitas pessoas que estão passando muitas privações. Muitas, entre outros vários detalhes. Muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morrendo. Então, a gente tem que perceber a situação. Essa situação do país hoje, do mundo hoje, é uma situação catastrófica, que já tem mais de ano que isso está perdurando e a tendência parece que está para piorar, né? Para piorar. Então a gente tem que pensar na situação. Isso também é uma característica e responsabilidade do escritor, tá? O leitor, ele vai perceber isso também quando ele estiver lendo o seu texto. Ele vai perceber que você se preocupou com a situação da vida do próprio leitor. Sim, porque a gente está falando de pandemia. Isso afeta as nossas vidas em gênero, número e grau, em todos os sentidos. Então, é importante, sim, que você consiga fazer essa ligação de situação, tá? E a intertextualidade é aquela característica, aquele fator de textualidade que ele pega emprestado de outros textos, ideias e expressões. É quando você pega outros textos, você pega expressões, você pega a ajuda de outros textos e mescla no seu texto, através de citações, tá? Seja ela histórica, conceitual, não importa. Você pega, fala de outras pessoas e joga no seu texto para melhorar e ampliar a credibilidade. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me perguntem. Grande abraço, fiquem com Deus.